Olha só, Débora, lendo meu pensamento aqui, porque eu ia falar justamente sobre as aéreas. Gol e Azul, então, segundo, né, o ministro ali traz a informação que Gol e Azul toparam, diz o ministro, sobre o programa de passagens aéreas a R$200. Gol e Azul estão formatando as ideias de como vão propor isso. Pelo menos as duas já teriam topado e tem certeza, segundo o Márcio França, que a Latam também vai topar. A afirmação, então, do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que trouxe aqui, né, segundo o site UOL, essa declaração foi dada hoje após o ministro ter sido repreendido ontem publicamente pelo presidente. Até a gente já falou sobre isso mais cedo, mas eu tô com o Alex aqui de volta. Queria entender, Alex, a gente até trouxe aqui, pontuei, né, a puxada de orelha ali que o Lula deu ontem na reunião ministerial. Depois, né, Márcio França diz que não, ele entende que realmente o Lula está certo, mas ele deu uma outra cutucada, que o projeto era muito bom, que a Casa Civil deveria estar mais envolvida e que esse não era um plano de governo, e sim um plano das empresas. Alguns veículos traziam até mais cedo, o próprio Instituto Valor Econômico trouxe que algumas fontes do setor falaram que, né, as companhias estão dispostas a sentar para conversar, mas que não, né, tem nada ainda, né, ali operacional ou de como isso funcionaria. Agora a gente traz aqui mais uma vez que Márcio França diz que Gol e Azul toparam essa conversa. Quais os impactos que isso pode acabar trazendo para o setor, até porque a gente não sabe quem vai pagar a conta, né, Alex? De fato, o Márcio França disse que não é um subsídio, né, somente um valor mais acessível de passagem. Mas vamos pensar o seguinte: se hoje a ociosidade está girando em torno de 20%, né, a capacidade, né, da demanda ali está em torno de 80% dos voos, se eles preencherem de fato esses 20%, lembrando que a gente não vai ter nenhuma grande oferta de capacidade a vir aí para o mercado nos próximos meses, já que mesmo que as companhias queiram adicionar novas aeronaves, a gente tem um desafio muito grande com as fabricantes que têm entregue aí. Se você olhar o resultado de Azul, propriamente dito, também de Gol, a gente via entrega de aeronaves sendo feita de forma mais atrasada, então foram concentradas no quarto trimestre, essas novas aeronaves que já era para ter sido entregue antes. Então a gente já tem um desafio muito grande de oferta por aqui. E a demanda está muito grande. Passagem aérea está 26% mais alto que o nível pré-pandemia registrado em 2019. Então, se a gente está falando de um cenário que praticamente, né, um cenário hipotético aqui, um cenário teórico, a gente vai preencher essa lacuna, né, desses 20%, a gente está falando de um cenário de 100%, aviões 100% cheios. Vamos pensar que esse cenário se concretize, né, e você quer ir comprar uma passagem. Qual que vai ser o preço? Enorme. Ou seja, o preço da passagem vai ficar mais alto ainda. Que já está caro, Já né? está caro. Então, ou seja, ele vai preencher uma lacuna que é basicamente, né, que são esses lugares que não estão ocupados e, consequentemente, a ocupação vai ser maior ainda e o preço vai ser mais alto ainda. Então, ou seja, não vai solucionar o preço da passagem aérea. Mas o preço do querosene de aviação caiu quase 15% nas últimas semanas, né, em relação ao petróleo que a gente tem visto caído principalmente agora, né, abaixo de $80. Ok, mas o que determina preço de passagem? Claro que tem o variável câmbio, claro que tem a variável combustível, mas o que realmente delimita o preço da passagem é a demanda. Então isso ele já tem, a própria Azul, a própria Gol, todas as companhias aéreas deixam muito claro isso. A demanda do corporativo surpreendeu muito forte, né? Inclusive as companhias não é à toa, elas estão ampliando as malhas, né? Fazendo novas rotas. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, Paulo. O preço da passagem aérea, quem vai pagar a conta? O próprio consumidor, vai pagar mais caro. Né? Então, ou seja, se tá caro hoje, vai ficar mais caro ainda, porque vai ter, se você só paga mais barato, pensa o seguinte, você só paga mais barato uma passagem aérea à medida que tem uma oferta de capacidade, ou seja, tem mais aeronaves e tem mais assentos mais vazios, né? Ou a demanda se arrefeça, né? Tem menos gente comprando passagem, mais assentos disponíveis, aí consequentemente a companhia precisa fazer preços menores para ter uma adição de capacidade dentro da sua malha para fazer sentido na sua operação. Então, ou seja, acho que não faz nenhum sentido o que o governo está fazendo agora. Acho que na teoria, acho que é muito bonito isso, mas na prática, né, eu acho que um ponto importante, né, que o Márcio França falou, a Azul e Gol já toparam. Toparam o quê? Então, eu tô com uma nota da Gol agora, Alex. Vamos lá, vamos ler, então, pra gente a Gol entender. acaba também de divulgar essa nota, ela diz que vai topou compor o grupo para debater o assunto, não que topou fazer parte do projeto ainda que está sendo discutido. Então aqui, ó, Exato. O grupo, né, a segunda nota emitida pela Gol, a Gol que afirma que vai participar nos próximos meses de um grupo de trabalho para debater a proposta do
do Voa Brasil, que pretende, então, oferecer passagens aéreas por R$200 a essas classes, né, que a gente falou, funcionários públicos, aposentados, estudantes, enfim, é quem ganha até 6.800. O grupo, né, na verdade, vai ter a participação, é um grupo de estudo para viabilizar, ver se isso faz sentido ou não ainda, né, e preliminar, o grupo terá a participação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, da Secretaria de Aviação Civil e agora, então, a Gol teria anunciado que vai compor o grupo de estudo, né, o setor aéreo, segundo a Gol, que vem se recuperando da maior crise da história, desde a época da pandemia, políticas públicas podem ter objetivos aí para o crescimento e desenvolvimento do turismo, são bem-vindas, mas precisam ser analisadas, segundo, né, a nota que foi colocada aqui. O anúncio pelo programa, né, do ministro aí provocou muita confusão, parece que tem provocado ainda. Ontem pegou até o próprio Palácio do Planalto ali de surpresa, Lula deu aquela chamada de atenção, mas a gente vê que as notícias, Alex, elas estão muito aí para holofotes, né? Deixa eu só ver o setor, que a Débora tá com ele aberto antes do Alex complementar. Vamos lá, Débora. A CVC continuou com queda forte nessa questão, ainda tem os resultados da companhia, né, Paula? 7,95%, mas a Gol agora cai 3,57%, tá a R$7 aqui o papel. A Gol que está nesse momento aqui, ó, com essa queda, acumulando agora no ano uma queda de 4,36%, apesar da alta acumulada mensal. A Azul cai agora 2,51%, apesar dessa queda de Azul agora no ano. A Azul ainda acumula uma alta de 12,81%, Paula. Topou conversar, viu, Alex? Por enquanto, o que a gente tem de concreto, segundo, né, a nota, é que ela topou fazer parte de um plano ali de estudo. Esse plano, Paula, não vou dizer que é um fracasso. Esse plano até pode ser um sucesso, mas sucesso com várias ressalvas. Primeiro, não vale a pena utilizar, por exemplo, as companhias aéreas, claro que vão falar isso, essa passagem de R$200 não vale para épocas festivas, para você utilizar ponte aérea, por exemplo, carnaval, por exemplo, não faz sentido, né? Tem que ser baixa temporada, né? Então, acho que isso pode fazer sentido, sim. Por exemplo, até as próprias companhias disseram, poxa, pega, por exemplo, antes do carnaval, uma data, né, muito utilizada aí, aqui em Congonhas, por exemplo, que é o principal hub doméstico. Né? Então a gente vê aeronaves praticamente 100% cheias para os seus destinos, Nordeste, Rio de Janeiro, por exemplo, mas na volta as aeronaves são praticamente vazias. Então isso poderia ser algo que poderia adicionar capacidade, que poderia ajudar. Mas, Paula, acho que é um ponto assim, totalmente complexo. Então, é muito complexo montar um plano de acordo com a malha e de acordo com a capacidade. Porque vamos pensar o seguinte, se a gente tiver uma capacidade muito acima do que realmente é delimitado por esse programa, ou seja, como que a companhia aérea vai observar isso? Ou seja, ela vai perder participação, ela vai perder ticket, né? Então acho que tem que ser, acho que esses pontos são muitas variáveis, né? E o cenário aéreo ele é muito variável por si só, né? A gente vê ali, por exemplo, se você tivesse esse programa durante a pandemia, né? O governo não ajudou as empresas aéreas. Lá nos Estados Unidos ajudaram, na Europa também ajudaram, né? No Brasil foi um dos poucos governos, até na América Latina nós tivemos governos que ajudaram as empresas aéreas. Aqui no Brasil não tivemos nenhum apoio. Não estou falando que tem que ter o apoio, mas não tivemos apoio das empresas aéreas. Mas agora tem essa proposta, se fosse na pandemia, até que seria até mais plausível, né, Paula? Mas agora a gente tem ali um cenário adverso, né? Ao contrário, né, do que foi colocado antes à prova. Então hoje a gente tem uma demanda muito forte, né? As companhias com passagens aéreas muito altas, voltando em nível de rentabilidade a níveis de patamar de 2019, né? Ou até acima, dependendo, né? Então a gente está falando ali, principalmente a Azul, por exemplo, falando de margem, né, de mais de 25% EBITDA, lembrando que 2019 foi o melhor ano da companhia, onde ela reportou um EBITDA de 3,6, esse ano, 2022, que fechou, reportou um EBITDA de 3,2, esse ano eles querem fazer 5 bi de EBITDA, com uma receita de 20 bi, esse ano de 22 que fechou foi 16 bilhões de reais. Então, ou seja, uma companhia que está olhando, sim, uma expansão de resultados financeiros muito atrelado à alavancagem operacional dado a aeronaves, enfim, o cenário atual aqui no Brasil e no internacional também, Paulo. Tá certo, Alex. Obrigada. Alex volta já ao longo da nossa programação, atualizando mais destaques. Vamos para um último giro rápido aqui do nosso mercado, Débora Oliveira. Paula, entramos à tarde então com essa queda, 1,84%, 101.040 pontos, é assim que a gente entra então nessa tarde de pregão de quarta-feira. No índice Bovespa a gente continua, né, nas quedas, CVC liderando as perdas, Cash 3 vai liderando altas com mais de 6% agora de alta. No dólar futuro, alta de 1% agora, 1,09.
Moeda americana cotada a 5,32. Então a gente vai seguindo ainda a aversão ao risco do cenário externo. Mais tarde, 4 horas da tarde, eu trago a atualização aqui para vocês, fechamento do mercado junto comigo, Gabriel Monteiro. Espero todos vocês.